Cachorro descobre um bite chocante e revela segredo que pode salvar a escola inteira. Era um dia qualquer no parque de pequena cidade, quando Rex, um pitbull destemido e curioso, decidiu que era hora de se divertir. Ele correu entre as árvores, pulando de alegria, quando algo passou despercebido por seus olhos caninos. Um diário antigo, desgastado, estava enterrado parcialmente na terra. Rex, com seu faro aguçado e a personalidade brincalhona, começou a cavar, soltando folhas e grama, até que o objeto murchado veio à tona. O que Rex não sabia era que aquele diário pertencia ao fundador da escola local, e as páginas contidas ali guardavam segredos e mistérios que abalariam a cidade. Ana, uma estudante tímida e insegura, estava naquele mesmo parque, observando sua irmã, uma garota popular, ser o centro das atenções. Ana sempre se sentiu invisível, vivendo à sombra do sucesso e da beleza que sua irmã exibia. Mas naquele dia, quando Rex, com seu diário, começou a puxar a atenção, Ana não pôde deixar de se aproximar. O cachorro, em sua inocência, abanava a cauda, como se soubesse que tinha descoberto algo extraordinário. Quando Ana olhou mais de perto, sentiu um frio na barriga. As páginas estavam amareladas, mas algumas escritas estavam legíveis. E então, o inesperado. Uma mordida intrigante na capa tinha um significado oculto, algo que chamava a atenção. Conforme Ana mergulhava nas páginas, ela percebeu que falava sobre uma doação valiosa que poderia salvar a escola da crise financeira que enfrentava. A pressão da comunidade era crescente. O clima de incerteza pesava sobre os professores e alunos, e muitos temiam que a escola, um pilar da localidade, pudesse fechar as portas. A ideia de salvar a escola acendeu uma faísca de coragem em Ana. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que precisava de ajuda. Foi então que encontrou Sam, um ex-aluno rebelde da escola, que a conhecia de vista, mas nunca a tinha notado profundamente. Ele tinha seu próprio histórico de traumas e mágoas em relação à escola, e essa conexão inesperada entre os dois poderia ser a chave para descobrir os segredos que estavam escondidos. Juntos, Ana e Sam começaram a decifrar as informações no diário, mas logo perceberam que não eram os únicos interessados naquele conteúdo. Um ex-aluno com intenções malignas estava à espreita. Ele queria desmantelar não apenas a escola, mas também os laços que uniam a comunidade. À medida que a tensão aumentava, Ana e Sam se viam em uma corrida contra o tempo. O evento escolar que se aproximava era a oportunidade perfeita para revelar toda a verdade. Mas com essa revelação, Ana enfrentaria um dilema moral: proteger a escola e a verdade ou preservar aqueles que amava? As páginas do diário revelavam pistas, segredos e desafios que eram maiores do que poderiam imaginar. Ana sentia um aperto no peito, lutando com seus medos e inseguranças. Enquanto os segredos eram desenterrados e alianças se formavam, ela se perguntava o que realmente valia a pena proteger, o que significava pertencer a um lugar que sempre parecia tão distante. Com tudo em jogo, o destino da escola, sua própria identidade e o futuro da comunidade pareciam entrelaçados numa teia de incertezas. A coragem de Ana estava prestes a ser testada como nunca antes. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Ana e Sam estavam sentados em um banco do parque, cercados pelo cheiro doce das flores e pelo canto dos pássaros. O diário, agora aberto em suas mãos, parecia pulsar com a energia das histórias que guardava. No entanto, enquanto decifram as passagens, um frio na espinha percorreu o corpo de Ana. Você percebe que não somos os únicos buscando isso, certo? Disse Sam, a voz baixa, quase um sussurro. O olhar de desconfiança cruzou seu rosto, e Ana sentiu o coração disparar. De repente, um grito cortou o ar. Uma mulher surgiu da floresta, os cabelos desgrenhados, com uma expressão de desespero. A escola! A escola está pegando fogo! Ana e Sam se entreolharam em seus rostos. A adrenalina disparou. E eles se levantaram em um movimento sincronizado, prontos para agir. Enquanto corriam em direção à escola, o pânico tomou conta da cidade. Pessoas saíam de casa, algumas com baldes d'água, outras telefonando desesperadamente. O cheiro de fumaça era intenso, e a visão do fogo lamparinando pelas janelas fazia o estômago de Ana revirar. Temos que fazer algo! Gritou ela, sua voz quase sendo engolida pelo caos. O coração batia forte no peito. Chegando perto da escola, uma cena aterradora se desenrolou. As chamas dançavam, devorando a madeira com uma voracidade insaciável. Os bombeiros estavam chegando, mas era claro que o tempo estava se esgotando. Então, em meio à fumaça e gritos, Ana avistou uma sombra familiar. Sua irmã, alinhada com um grupo de amigos, filmava toda a cena com seu celular. Sarah, o que você está fazendo aqui? Bradou Ana, a mistura de raiva e preocupação explodindo. A irmã, em vez de responder, soltou uma risada nervosa. É um conteúdo viral, Ana! Olha só isso! O desprezo a feriu como uma faca. Neste momento, uma árvore próxima estalou e caiu, provocando desespero em todos. A raiva de Ana se transformou em um calor abrasador, enquanto ela se perguntava como alguém podia ser tão insensível. Você não vê que a escola está sendo consumida? Ela pode fechar de vez! A verdade das palavras bateu com força. As pessoas estavam apegadas à escola, mas Sarah parecia desprezar tudo em nome da popularidade. Foi então que um grupo de estudantes começou a se organizar para enfrentar o fogo. Ana percebeu que entre eles estava o ex-aluno rebelde Sam, com um olhar determinado. Ele parecia encontrar força pelo que significava a escola para a comunidade. A urgência tomou conta dela. Enquanto os bombeiros tentavam conter as chamas, Ana encontrou um impulso dentro de si. Mas, em um giro inesperado, um estrondo forte ressoou atrás deles. Um pedaço de madeira, enegrecido e chamuscado, caiu em direção ao grupo. Cuidado! Gritou Ana. Ela empurrou Sam e ele desabou, mas não estava sozinho. Um grito cortante ecoou, quando a sombra de Sarah bloqueou tudo. E Ana, em câmera lenta, assistiu enquanto sua irmã caía para o chão, mergulhada em uma nuvem de fumaça. O que você fez? Ana se desesperou, seus olhos se enchendo de lágrimas.
O calor do fogo parecia insignificante diante da dor que sentia. E naquele instante, ela notou algo brilhando em uma das páginas do diário. Uma assinatura. Era a mesma assinatura que decorava um documento guardado na escola. A revelação a atingiu como um raio. A doação mencionada não era apenas uma solução, mas algo muito mais pessoal. Uma peça do quebra-cabeça caiu no lugar e a verdade começou a emergir, mais complexa do que jamais poderia imaginar. Eu nunca! Murmurou Ana, incapaz de articular. As chamas cresceram, mas algo ainda mais corrosivo ardia em seu interior. O que realmente estava em jogo? O que mais estava prestes a ser revelado? A escola inteira estava ameaçada e a verdade poderia dar mais uma voltinha. O que Ana faria a seguir não estava apenas em jogo, mas também o coração do que significava ser parte daquela comunidade. Ana sentiu seu mundo desmoronar quando a irmã caiu. O tempo parecia parar enquanto ela gritava: Sara! O calor intenso das chamas atrás dela se transformou em um pequeno ponto, enquanto seu foco se voltava apenas para a figura estendida no chão. O desespero a consumia e a consciência da verdade que havia descoberto se misturava ao caos. Desesperada, ela correu até a irmã, seu coração batendo descontrolado. Sara, fala comigo! O incêndio rugia atrás, mas a única coisa que importava era a sua irmã. O grupo de alunos que tentava combater o fogo olhou em sua direção e ela percebeu as expressões de choque em seus rostos. Sam estava se levantando, os olhos fixos no que havia acontecido. A fumaça subia e a adição do medo era palpável. Algumas pessoas a chamavam a ambulância, enquanto outras corriam para ajudar. Ana se ajoelhou ao lado de Sara, tentando avaliar a situação. Por favor, me diz que você está bem. A única resposta era um leve gemido. O pânico subiu pela sua garganta como um grito preso. De repente, uma sombra se projetou sobre elas. Era o ex-aluno, mas não estava sozinho. Havia outros com ele, todos com olhares estranhos e ameaçadores. O líder, um cara alto e forte, se aproximou. Você não devia estar aqui, Ana. Isso não vai acabar bem. A voz dele se arrastava e ela percebeu que não estava apenas falando da escola. Havia algo mais sombrio nesse encontro. Uma estrondosa explosão interrompeu o momento. Uma janelinha voando em pedaços. As pessoas gritaram e o grupo se afastou rapidamente. Mas Ana não conseguia tirar os olhos do cara à sua frente. Algo nele a fazia gelar por dentro. Um lampejo estranho a atravessou, como se ela o conhecesse. O que você está fazendo aqui? Você não pertence a este lugar, gritou, a voz embargada pela adrenalina. Ele sorriu de forma perturbadora. Na verdade, eu sempre estive aqui. Só que você nunca viu. Ana franziu a testa, confusa e assustada. Algo em seu olhar sentir que as respostas que procurava estavam mais perto do que imaginava. E então ela viu um pequeno símbolo tatuado em seu braço, um símbolo idêntico ao que ela havia visto no diário, ao lado da assinatura que havia chocado, o mesmo que confirmava o valor da doação. Você pertence a isso? Sua voz temia. O medo frio agora era parecendo mais uma onda de raiva e frustração. O que mais você sabe? Mas antes que pudesse ouvir a resposta, eles ouviram a sirene se aproximando. O tom de seu coração se misturou ao caos e Ana decidiu que não podia ficar ali. Ela levantou a irmã, esforçando-se para arrastá-la, mas a sombra do cara se aproximou.
Vocês sempre foram parte disso, Ana. A verdade está enterrada mais profunda do que você imagina. O peso das suas palavras parecia estar carregando um peso devastador. Com isso, ele se afastou, desaparecendo entre a fumaça e o barulho. O coração dela pulou. O que ele queria dizer? O que ele sabia? O que mais estava em jogo? A escola, a doação, sua família. Ela tinha que descobrir a verdade. Você vai ficar bem, Sarah. Eu prometo, murmurou enquanto arrastava a irmã para fora da cena caótica. Mas a imagem do cara e o símbolo não saíam da sua mente. Tudo havia mudado. A urgência agora não era apenas salvar a escola, mas entender o passado que a cercava. O que havia naquelas páginas que poderia mudar sua vida para sempre? Assim que atravessou a porta, Ana soube que a batalha estava apenas começando. E a verdade que buscava poderia ser mais perigosa do que um incêndio. Ana arrastou Sarah para fora, o incêndio rugindo atrás delas. O som dos bombeiros se aproximando parecia distante, como um eco na sua mente. A fumaça enchia o ar e sua irmã mal respondia, apenas ofegando. O cérebro de Ana fervilhava, mas havia algo oculto em suas memórias. Uma voz sussurrando que aquele incêndio era mais do que um acidente. E então, a sombra do ex-aluno surgiu novamente na sua mente. Mas não podia se perder nesse pensamento agora. Vamos, Sarah, força! Ela chegou perto da porta da escola. O caos continuava. Pessoas gritando, o cheiro de fumaça e o barulho da madeira estalando. O coração de Ana batia acelerado. Passou pela luta dos bombeiros. Mas ela sentia que não era só fogo que estava consumindo a escola. Tinha algo mais profundo, mais insidioso. Quando finalmente conseguiram chegar ao estacionamento, um grupo de estudantes estava reunido, em pânico. Algumas pessoas em chamas já estavam sendo ajuda. Por outros. Ana viu o rosto de Sam, um brilho de determinação no olhar dele. Ana, o que aconteceu com sua irmã? Ele se aproximou, mas a atenção dela estava longe. Antes que ela pudesse responder, um barulho ensurdecedor explodiu ao fundo. Todas as cabeças se voltaram e, em um momento, um pedaço do telhado desabou, levantando uma nuvem de cinzas e fumaça em sua direção. Ana sentiu um frio na barriga, como se a escola estivesse se despedaçando diante dela. E então foi quando tudo mudou. Um grupo de pessoas, liderados pelo ex-aluno, apareceu na entrada da escola. Eles carregavam uma bandeira improvisada com a inscrição Verdade. O coração de Ana disparou. O que? É isso! O líder se virou, um sorriso enigmático no rosto. Esta é a sua única chance, Ana. A escola, sua irmã, tudo depende de como você reagir agora. Ele apontou para o diário que ainda estava segurando. A verdade vai te libertar ou te aprisionar. Ana sentiu o estômago revirar. O que você significa com isso? Sua voz saiu baixa, mas cheia de raiva. Todos os olhares estavam voltados para ela. Esperavam uma resposta, uma ação. A pressão aumentava. Você acha que esse incêndio é um acidente? Havia algo mais por trás disso. Ele gesticulou com a mão e Ana percebeu que havia outros consigo, pessoas que ela conhecia. Entre eles estavam aqueles que sempre a ignoraram, que sempre a menosprezaram. O coração dela afundou de desespero. Você realmente não sabia, sabia? O choque varreu Ana. O que você está dizendo? Ela olhou ao redor, para Sam, para a multidão. Todos estavam esperando por algo. Mas o quê?
Então algo na voz do homem se elevou. Sara, ela não é só sua irmã. Ela está mais envolvida do que você imagina. Foi como um balde de água fria. O que ele queria dizer? Como isso era possível? O nó na garganta de Ana ficou ainda mais apertado. E enquanto o pânico crescia ao seu redor, uma nova ideia começou a tomar conta de sua mente. Sara sabe da doação. E murmurações começaram a se espalhar. Você percebeu, não? O que ela esconde? O homem se aproximou, os olhos fixos nos de Ana. A escola pode não ser o que você pensa, e nem tudo que você sempre acreditou ser verdadeiro é realmente assim. Uma onda de raiva e confusão tomou conta de Ana. O que significava isso? A princípio, a necessidade de salvar a escola era tudo o que importava. Mas agora, o que mais estaria escondido? Tudo o seu mundo, sua vida, a imagem da irmã, se tornaram uma névoa de dúvidas. O risco de perder tudo parecia mais real do que nunca. E quando as chamas logo estouraram em um rugido ensurdecedor, Ana não sabia mais o que fazer. Tudo estava naquele espaço. Seu futuro, seus laços familiares e agora a liberdade da verdade que poderia ser uma prisão. O que seria de Sara e da escola? O que mais estava em jogo? Uma nova batalha estava apenas começando, e a verdade era uma lâmina afiada, pronta para cortar. Ana estava paralisada. O tempo parecia fluir em câmera lenta enquanto o ex-aluno a encarava. As palavras dele reverberavam na mente dela. Sara não é só sua irmã. Ela está mais envolvida do que você imagina. Seu estômago revirava, cada molécula de seu corpo se agitando em um turbilhão de dúvidas. A multidão ao redor parecia não existir, apenas ela. E aquele homem sombrio. O que você quer dizer? Ana perguntou, o desespero estampado no rosto. O ex-aluno apenas sorriu, um sorriso que arrepiava. Você vai descobrir logo, Ana, se não for tarde demais. Com os bombeiros lutando contra o fogo e as sirenes ecoando ao longe, o líder do grupo de opositores ergueu a mão, chamando a atenção de todos. Essa escola nunca foi apenas um lugar de aprendizado. É um símbolo, e você, Ana, é parte dele. A multidão murmurou em choque, as expressões de confusão se alternando por entre os rostos conhecidos. Parte dele? Ana vociferou, com a voz tremendo, mas cheia de raiva. Como eu sou parte de algo tão corrupto? Sentia o coração acelerar. O calor das chamas por trás dela e o frio devastador da revelação à sua frente. O ex-aluno se aproximou, os olhos fixos nos dela. Qual é a verdadeira história da sua família, Ana? Você realmente acredita que sua vida é apenas o que sempre ouviu? A doação não era só dinheiro. Era uma troca, uma barganha. O silêncio pairou. O calor do fogo se tornava uma ardência na pele. Mas o que o homem havia dito penetrava muito mais fundo. Antes que Ana pudesse processar, um grito cortou o ar. Cuidado! O grupo se virou para a escola e, em um piscar de olhos, parte do telhado cedeu, desabando. Sob uma onda de chamas, a multidão se dispersou. Mas não Ana. Ela estava paralisada, perdida no universo de mentiras que estava lentamente se formando diante dela. Sam, com um olhar de terror, correu em direção a ela. Ana, vamos! Está perigoso aqui! Mas ela não se mexia.
As palavras do ex-aluno ecoavam em sua mente. A ideia de que a vida toda havia sido uma farsa. E foi nesse instante que viu, entre a fumaça e o caos, a figura de Sarah se levantando com um olhar perturbador. O rosto da irmã estava coberto de sujeira, mas havia algo mais. Algo no olhar dela que Ana nunca havia notado antes. O que havia acontecido? Você está bem, Sarah? Ana perguntou, sua voz balbuciante. Sarah apenas sorriu, mas não era um sorriso comum. Era um sorriso enigmático, assustador. Eu estou bem, Ana. Na verdade, eu sempre estive. E você? Você está prestes a descobrir quem realmente somos. A confusão tomou conta de Ana. Como assim? Do que você está falando? Sua mente girava, tentando conectar os pontos. E então, numa fração de segundo, o ex-aluno gritou: É melhor você se afastar dela, Ana. A verdade se aproxima. E com isso, uma explosão. Uma luz ofuscante iluminou o céu, enquanto uma parte da escola desmoronava. O calor intenso a envolveu, como uma onda que fazia o pulso de Ana acelerar. O caos se intensificou. Mas no meio do desespero, uma revelação inegável a atingiu como um golpe. A verdade que ela sempre procurou estava mais próxima do que imaginava. A ligação entre ela e a escola não era apenas acadêmica. Era algo muito mais profundo, muito mais perigoso. Sua identidade estava em jogo. Ana! Sam gritou, puxando-a para o lado. Mas era tarde demais. A lufada de ar quente da explosão queimou sua pele. O ex-aluno parecia se satisfazer em meio ao tumulto, os olhos brilhando de forma ameaçadora. Não é o que você pensa. É mais complexo, Ana. A voz dele se perdeu no estrondo. A escola, o fogo. A verdade que agora parecia se transformar em um pesadelo. Tudo estava mudando. E ali, em meio a fumaça e gritos de desespero, Ana percebeu que a batalha estava começando. Relacionamentos estavam prestes a se desfazer. Segredos devastadores estavam à beira de serem revelados. E um futuro incerto se aproximava. A única certeza que ela tinha? Algo dentro dela havia mudado para sempre. Ela não sabia o que viria a seguir, mas estava prestes a descobrir. E isso poderia custar tudo o que amava. Ana ficou imóvel. O calor das chamas atrás dela e a incerteza diante de seus olhos. O rosto de Sarah, antes coberto de sujeira, agora parecia tudo menos familiar. Como você pode dizer isso? Ana implorou. Com a respiração entrecortada. A multidão ao redor estava em pânico, mas ela estava concentrada apenas na irmã. Sarah soltou um riso baixo, quase como se estivesse brincando. Você nunca olhou para a verdade, Ana. Sempre ignorou. Mas eu não posso esconder mais. A voz dela estava carregada de algo que Ana não conseguia identificar. Era medo? Liberdade? E então a irmã fez um movimento inesperado, levantando a camiseta de forma abrupta. Ana congelou. Um símbolo. Um desenho que parecia escurecido por uma marca. Era o mesmo que o homem tinha no braço. O quê? Ana sentiu seu coração disparar. O ex-aluno sorria, satisfeito. Viu? Ela faz parte do que está acontecendo aqui. Você não. É a única que tem segredos, Ana. A escola, a doação, tudo isso está ligado. As palavras dele ecoaram na mente de Ana como um tambor ensurdecedor. Sarah, o que está acontecendo? O que você sabe? O que antes parecia um incêndio comum, agora se transformava na luta pela verdade. E o rosto do ex-aluno estava mais sombrio do que nunca. Você precisa entender, Ana. A escola foi construída sobre mentiras. E nós
Somos parte disso. O olhar de Sarah era profundo, como se ela estivesse implorando a Ana para acreditar. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela, mas não era de tristeza, era de libertação. Eu esperei por esse momento por tanto tempo. Agora, você precisa decidir. Um estrondo interrompeu o olhar tenso entre as duas. O telhado da escola desabou novamente, levantando detritos e fumaça. O cheiro de queimado se misturou ao pânico. As pessoas gritavam, mas Ana não conseguiu desviar o olhar. A confusão tomou conta do seu corpo. O que ela deveria fazer? Vamos! Precisamos sair daqui! Sam gritou, puxando-a do estado de choque. Mas o coração de Ana estava dividido. Sarah, você realmente deseja isso? Ser parte desse mistério? É mais do que isso, respondeu Sarah, a voz firme apesar da situação. É sobre a nossa família, Ana, e o que realmente somos. E então, como se tudo estivesse se concentrando em um único ponto, uma explosão de luz iluminou a cena. O grupo do ex-aluno começou a se mover em direção a eles, a bandeira com a palavra verdade agitada pelo vento. A tensão se tornou palpável e o rosto do ex-aluno se aproximou com um sorriso que poderia cortar. Chegou a hora de você escolher, Ana. Você luta por essa escola ou por quem você realmente é? Ana olhou para Sarah, para Sam, para os rostos ao seu redor. O que era verdade? Que caminho ela escolheria? Antes que pudesse responder, uma luz ofuscante cortou o ar. Uma nova explosão ressoou, mas não era só o fogo que rugia. Um rastro de fumaça levou alguém à vista. Era um homem com uma aparência familiar, mas a confusão tomou conta dela. Ele parecia um estranho e, ao mesmo tempo, alguém próximo. Pai? O coração de Ana parou. Era a figura que ela nunca esperava ver ali, numa hora tão caótica. O olhar do pai é um espelho de dor e impotência, e todos os segredos que rondavam sua infância parecem se materializar. Ele havia se afastado antes, mas por quê? Qual era o seu papel em tudo isso? As chamas lamparinavam ao fundo, e a realidade começou a se desdobrar de um jeito que Ana nunca havia imaginado. O que você está fazendo aqui? A voz dela tremia, enquanto o olhar dele se estabilizava no fogo, como se estivesse rememorando memórias antigas. O ex-aluno parecia se divertir com a revelação. Agora tudo estava em jogo. Relacionamentos estavam prestes a ser desfeitos. E o que Ana sabia sobre sua família estava prestes a mudar para sempre. O que o pai tinha a dizer sobre tudo isso? As respostas que tanto buscava estavam ali, entre o fogo e as verdades não ditas. O que mais ela descobriria sobre si mesma e a escola? E, acima de tudo, que escolha faria frente a uma revelação tão impactante? O futuro parecia incerto e um novo capítulo estava prestes a ser escrito. Ana ficou imóvel, o calor das chamas atrás dela e a incerteza diante de seus olhos. O rosto de Sarah, antes coberto de sujeira, agora parecia tudo menos familiar. Como você pode dizer isso? Ana implorou, com a respiração entrecortada. A multidão ao redor estava em pânico, mas ela estava concentrada apenas na irmã. Sarah soltou um riso baixo, quase como se estivesse brincando. Você nunca olhou para a verdade, Ana. Sempre ignorou. Mas eu não posso esconder mais. A voz dela estava carregada de um misto de medo e determinação. E então, de forma abrupta, ela ergueu a camiseta,
revelando um símbolo escurecido, uma marca que fazia o estômago de Ana se contorcer. Era idêntico ao que o ex-aluno tinha no braço. Não! Não pode ser, Ana murmurou enquanto suas pernas vacilavam. O ex-aluno sorria, satisfeito, como se estivesse assistindo a um espetáculo. Viu? Ela faz parte do que está acontecendo aqui. Você não é a única que tem segredos, Ana. A escola, a doação, tudo isso está ligado. O peso das palavras dele quase a derrubou. Sara, o que está acontecendo? O que você sabe? A bravura que havia sentido até agora desapareceu, e uma sensação de traição começou a se instalar. Então, algo mudou. Um grito cortou o ar, mas não era apenas uma pessoa pedindo ajuda. O pai de Ana apareceu, ofegante, saindo da fumaça. Ana! Ele estava exausto, mas a determinação nos olhos desmentia qualquer ideia de fraqueza. Saia daqui! Isso é muito perigoso! O coração de Ana se dividiu em 1000 pedaços. Pai, o que você está fazendo aqui? Ele avançou, mas a tensão pairava entre eles como uma tempestade prestes a eclodir. O ex-aluno aproveitou a confusão. Ainda não entendeu? Não somos apenas uma escola, Ana. A doação é maior do que você imagina. É sobre quem você realmente é. A expressão de choque no pai dela fez Ana estremecer. Não, não pode ser. Ela olhou para Sara, depois para o pai, e nesse instante um estrondo rompeu o ar. O telhado da escola desabou ao fundo com um barulho ensurdecedor, levantando um redemoinho de fumaça e cinzas. A cena era algo de um pesadelo, mas também algo quase profético. Com a fumaça espessa, tudo começou a se confundir. A visão de sua irmã, agora revelando um segredo sombrio, misturava-se à figura do pai, que antes era um refúgio. O ex-aluno avançou, os olhos brilhando, como se fosse necessário acabar com toda a verdade. Ana, você ainda pode decidir quem você quer ser, o que você realmente quer preservar. E então, numa explosão de luz e chamas, um jato de fogo subiu em direção ao céu. As chamas estavam se espalhando e o ex-aluno riu, como se soubesse algo que mais ninguém sabia. A verdade não pode ser apagada pelo fogo. Ela vai queimá-los, todos eles. Ele apontou para a escola. A dor na voz de Ana se transformou em pânico ao ver que o incêndio se alastrava, não apenas ao seu redor, mas em sua vida. Não! Sara, pai! Gritou, enquanto um ímpeto a empurrava a correr para a saída. Mas as palavras daquela sombra foram ecoando em sua mente. Havia algo mais neles. Ela já não sabia mais em quem confiar. Ao olhar para trás, a imagem de Sara seguia, a dor nas suas duas irmãs. De maneiras tão diferentes, parecia se entrelaçar em uma teia complexa. E antes que tudo se apagasse na fumaça, a revelação final a atingiu. A marca não é só dela, é nossa! Ana entendeu que a conexão não era apenas sobre a escola, mas um legado, algo que transcende a família. Uma herança de histórias não contadas que agora queimava junto com a escola. A queda da estrutura era o renascimento de algo que nem ao menos podia compreender. E enquanto o calor parecia consumir tudo ao seu redor, cada parte da sua verdadeira identidade começava a ser revelada. O que realmente significava pertencer a algo tão complexo? A escolha de Ana estaria apenas começando. O que mais viriam à tona e que verdades seriam reveladas nos escombros daquilo que um dia foi a sua escola? Ana ficou paralisada. O calor das chamas atrás dela e a incerteza diante de seus olhos começaram a se entrelaçar numa teia de confusão.
O rosto de Sarah, antes encoberto pela sujeira, agora era uma mistura de determinação e algo que parecia desesperador. Como você pode dizer isso? Ana implorou, a voz fraquejando. Sarah soltou uma risada baixa, quase como se estivesse brincando. Você nunca olhou para a verdade, Ana. Sempre ignorou. Mas eu não posso esconder mais. A voz dela estava carregada de um misto de medo e força. E então, com um movimento brusco, levantou a camiseta, revelando um símbolo escurecido, uma marca exatamente igual à do ex-aluno. Não! Não pode ser! Ana se sentia como se o chão tivesse sumido sob seus pés. O ex-aluno sorria, um sorriso que a fazia arrepiar. Viu? Ela faz parte do que está acontecendo aqui. Você não é a única que tem segredos, Ana. A escola, a doação, tudo isso está ligado. O peso das palavras dele a atingiu como uma onda. Sarah, o que está acontecendo? O que você sabe? A bravura que havia sentido até agora desapareceu e uma sensação de traição começou a invadi-la. Então a fumaça começou a se espessar e Ana ouviu um grito. O pai dela surgiu, desgastado e assustado, saindo da névoa. Ana! Ele estava exausto, mas determinado. Saia daqui! É perigoso! O quê? Você está fazendo aqui? Ana questionou, o coração pulando no peito. Você tem que nos ajudar. Mas o ex-aluno interrompeu. Não! Essa é a sua hora, Ana. Você precisa decidir. Quem você quer ser? O que você realmente quer preservar? Suas palavras soaram como um feitiço, prendendo Ana no lugar. Então, numa explosão, o telhado da escola desabou, levantando um redemoinho de cinzas. O calor das chamas se intensificou e um fragmento da estrutura caiu a poucos metros deles. O pânico se espalhou. Ana sentiu o nervosismo subindo pela garganta. Não! Pai! Sarah! Logo a figura do ex-aluno se aproximou e sua presença era uma sombra ameaçadora. Ana, você realmente não entende? Essa escola está ligada ao seu passado, ao passado da sua família. Você é parte disso. O olhar dela passou de Sarah para o pai e o coração começou a acelerar. O que você quer dizer com isso? O traço de confiança de sua irmã, agora revelado, tornou-se uma ferida na relação. E nesse instante, quando tudo parecia estar desmoronando, a voz do pai cortou a tensão. Ela não é só sua irmã. Eu sou o responsável por tudo isso. O choque de suas palavras foi um golpe. Eu fiz um acordo. A doação era para garantir a proteção da nossa família. Ana estava em choque. As palavras dele reverberando em sua mente como um eco sombrio. Você se envolveu com isso? Por quê? A dor se transformava em um furacão de emoções. Como havia chegado àquele ponto? E o que mais ele havia escondido? Eu tinha que proteger vocês. Havia forças que não podia controlar. A expressão do pai era de desespero. O ex-aluno parecia satisfeito, observando enquanto a tempestade se formava. Vocês estão em uma linha de batalha que nunca escolheram, e agora vocês devem fazer sua escolha. Os gritos ao redor, o cheiro de fumaça e o calor da chama só aumentavam a pressão que Ana sentia. E no meio desse caos, a verdade nua e cruel se impôs. As raízes do segredo estavam mais entrelaçadas do que jamais poderiam imaginar. Nosso passado está queimando junto com a escola. Como você pôde fazer isso? As palavras se entrelaçavam em um grito de desespero. O fogo não era só um incêndio. Era uma batalha pela sobrevivência, pela verdade.
por quem elas eram. E quando a fumaça começou a se dissipar, uma certeza aterradora surgiu. O que mais estaria escondido nas sombras desse legado? Ana se virou para a escola em chamas. O que significava esse simbolismo? O que mais a aguardava no aprofundar na verdade? O futuro parecia incerto, mas uma coisa estava clara. A batalha estava apenas começando, e a sua vida nunca mais seria a mesma. Ana estava paralisada. O calor das chamas atrás dela e a incerteza diante de seus olhos começavam a se entrelaçar numa teia de confusão. O rosto de Sarah, antes encoberto pela sujeira, agora era uma mistura de determinação e algo que parecia desesperador. Como você pode dizer isso? Ana implorou, a voz fraquejando. Sarah soltou uma risada baixa, quase como se estivesse brincando. Você nunca olhou para a verdade, Ana. Sempre ignorou. Mas eu não posso esconder mais. A voz dela estava carregada de um misto de medo e força. E então, com um movimento brusco, levantou a camiseta, revelando um símbolo escurecido. Uma marca exatamente igual à do ex-aluno. Não, não pode ser! Ana sentia como se o chão tivesse sumido sob seus pés. O ex-aluno sorria, um sorriso que a fazia arrepiar. Viu? Ela faz parte do que está acontecendo aqui. Você não é a única que tem segredos, Ana. A escola, a doação, tudo isso está ligado. O peso das palavras dele atingiu uma onda. Sarah, o que está acontecendo? O que você sabe? A bravura que havia sentido até agora desapareceu, e uma sensação de traição começou a invadi-la. Então, a fumaça começou a se espessar. E Ana ouviu um grito. O pai dela surgiu, desgastado e assustado, saindo da névoa. Ana! Ele estava exausto, mas determinado. Saia daqui! É perigoso! O que você está fazendo aqui? Ana questionou, o coração pulando no peito. Você tem que nos ajudar! Mas o ex-aluno interrompeu. Não, essa é a sua hora, Ana. Você precisa decidir quem você quer ser, o que você realmente quer preservar. Suas palavras soaram como um feitiço, prendendo Ana no lugar. Então, numa explosão, o telhado da escola desabou, levantando um redemoinho de cinzas. O calor das chamas se intensificou e um fedimento da estrutura caiu a poucos metros deles. O pânico se espalhou. Ana sentiu o nervosismo subindo pela garganta. Não! Pai! Sarah! Logo a figura do ex-aluno se aproximou, e sua presença era uma sombra ameaçadora. Ana, você realmente não entende? Essa escola está ligada ao seu passado, ao passado da sua família. Você é parte disso. O olhar dela passou de Sarah para o pai e o coração começou a acelerar. O que você quer dizer com isso? O traço de confiança de sua irmã, agora revelado, tornou-se uma ferida na relação. Nessa fração de segundo, uma nova explosão cortou o ar. As chamas se tornaram ainda mais vorazes e, de repente, tudo ao redor parecia girar em um redemoinho caótico. Entre a fumaça, um som metálico ecoou. Um grito alto e agudo que fez o coração de Ana parar. A fonte do grito emergiu da fumaça e ela ficou paralisada. Uma figura familiar, mas, de alguma forma estranha, surgiu. Era o cachorro Rex, o doce pitbull que havia encontrado diário. Ele estava com um colar que Ana nunca tinha visto antes. E então, para seu horror, Ana notou algo diferente nos olhos de Rex. Algo que parecia humano. Rex
Ela sussurrou, horrorizada. O cachorro olhou diretamente nos olhos dela. E então, algo inexplicável ocorreu. Os músculos de Rex começaram a se contorcer. E em um brilho ofuscante, sua forma começou a mudar. Como um movimento rápido, ele se transformou em um jovem. Uma figura um tanto familiar. Ana ficou paralisada. Você não pode estar falando sério, gritou ela. O jovem tinha o mesmo olhar penetrante de Rex, mas agora um rosto humano e um corpo esbelto. Era como se todo o mistério que cercava o cachorro se desdobrasse diante dela. Ana, é complicado, disse ele, a voz agora semelhante à de um humano, mas ainda com a essência de Rex. A verdade sobre a escola, sobre sua família. Tudo está interligado por minha presença e o que eu represento. A revelação a atingiu como uma bomba. Você sempre soube? Ana gritou, tremendo de choque. Eu fui colocado aqui para protegê-la. Mas não só você. A escola, a comunidade. Você tem que entender que o que está acontecendo agora, o incêndio, não é um acidente, é uma manifestação de um passado que foi enterrado por muito tempo. O semblante de Rex humano era sério. Seus olhos refletiam a gravidade da situação. A multidão ao redor parou em choque, o ex-aluno e Sarah também. O que mais você está escondendo? O ex-aluno parecia prestes a explodir de raiva. É o que você acha que representa a verdade? Você não sabe nada sobre o que está realmente em jogo. Rex humano tentou se aproximar, mas a tensão pairava no ar, como um raio prestes a cair. Você não pode fazer isso! Sarah gritou, uma mistura de medo e horror em seu rosto. Ana sentiu que o tempo estava parado. Tudo estava mudando com uma rapidez insensata. E então tudo desabou! Enquanto as chamas gritavam ao fundo, Ana percebeu que tudo o que ela acreditava estar controlado agora estava girando em uma espiral incontrolável. As relações, os segredos, o próprio significado da família, tudo estava prestes a colidir. E a última pergunta ecoou na mente dela. Quem ela realmente era e o que isso significava para o futuro? O caos se desenrolava como um pesadelo. As chamas devoravam a escola e o calor parecia atingir Ana com um peso insuportável. Rex, agora um jovem humano, a observava com olhos cheios de compreensão. Ana, a verdade é mais do que você imagina. Sua voz vibrava com urgência. A multidão ao redor deles estava em pânico, mas para ela tudo se reduzia ao momento em que Sarah, seu pai e Rex se tornaram uma tempestade de emoções. Você é parte disso! A voz do ex-aluno soava maníaca. A escola, a doação, tudo está interligado. Você tem que fazer sua escolha. Ele gesticulou, apontando para o fogo atrás deles, como se quisesse que Ana se deixasse levar pelo desespero. Mas a raiva e o desespero se transformaram em um novo sentimento. Compreensão. Chega! Ana gritou, sua voz ecoando entre o caos. Tudo o que eu quero é a verdade, não mais mentiras. E as chamas atrás dela pareciam diminuir por um segundo, como se o universo estivesse prestando atenção. Rex se aproximou, fixando o olhar nela. Você é mais forte do que pensa, Ana. A verdade não é um fardo, mas uma libertação. As expressões de Sarah e do pai mudaram, e Ana percebeu que era hora de enfrentar. Se a escola representa tudo isso, então precisamos fazer algo. Ela apontou para o ex-aluno. Você quer que a verdade seja exposta? Então vamos fazê-lo juntos. Uma onda de murmúrios atravessou a multidão, mas mesmo assim, aquela era a hora de escolher. O pai de Ana tomou coragem e se adiantou. Eu nunca deveria ter me envolvido com essas coisas,
Mas eu te amo, Ana. Isso é sobre nós, sobre nossa proteção. As lágrimas escorriam enquanto ele falava. É hora de termos um novo começo, pai, Ana disse, olhando nos olhos dele. Uma nova escola, sem segredos. E vamos expor quem você realmente é. Isso não pode continuar. E quando o ex-aluno levantou a bandeira de verdade, a multidão começou a aplaudir. Os olhares mudaram e a coragem já não era um luxo, mas uma necessidade. O fogo ainda rugia, mas a vontade de mudança queimava mais forte. De repente, o estrondo no céu trouxe a atenção de todos. O som de sirenes chegava mais forte e as luzes dos caminhões de bombeiros iluminavam a cena. Ana sente um fio de esperança nascer. Havia uma chance. Elas precisariam trabalhar juntas para isso. Rex, agora com um brilho de determinação, olhou para Ana. Você está pronta para o que vem a seguir? Ele estendeu a mão. Ana respirou fundo, sabendo que estava se despindo de tudo que conhecia. Estou. Juntos podemos começar de novo. E ela pegou a mão dele com firmeza. Enquanto se afastavam das chamas e da escola em ruínas, a confiança começou a preencher o espaço que antes era ocupado pelo medo. A verdade é que todas as histórias levavam à realidade, que era bem mais complexa do que acreditavam. Entre o passado e o futuro, tudo poderia mudar. E assim, eles caminharam, lado a lado, prontos para um novo começo. Sabendo que a batalha pela verdade estava apenas começando. A sensação de mistério paira no ar. Os segredos ainda estão presentes, escondidos entre as sombras. Mas as chamas que queimaram a escola também podem iluminar novos caminhos. Qual será o próximo passo? Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Escrever um comentário sobre suas reações e teorias é fundamental. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e manter essas histórias vivas. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. A verdade está apenas começando e essa comunidade precisa de você.